Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Plástico, o nosso podcast sempre falando de materiais plásticos. Mas hoje, diferente, nós estamos aqui com a senhora Valderez Chama Correia, que é chefe de divisão da Vigilância Sanitária. Senhora Valderez, muito obrigado por ter vindo, por disponibilizar o seu tempo para o nosso podcast. Se apresente, por favor. Obrigada pela oportunidade. Então, como você falou, né, Valderez, hoje eu estou como chefe de divisão de vigilância sanitária, mas eu atuo na equipe já há 15 anos, né? Em diversos segmentos, a gente atende todas as empresas na área de interesse à saúde e tudo que se refere à alimentação. Então, as cozinhas industriais, os restaurantes, até os fornecedores de alimentos, os food trucks hoje nas ruas. Então, a nossa equipe fiscaliza todos esses setores, né? E é muito difícil de... antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra. As atribuições da vigilância sanitária são essas que a senhora acabou de falar, e ela é regida por quais órgãos? Qual é a estrutura? Aqui nós iniciamos desde a Anvisa, né, que é na esfera federal, depois tem o CVS, que é o Centro de Vigilância Sanitária Estadual, então cada estado tem o seu, depois nós temos uma regional, que a nossa regional fica em Franco da Rocha, e o município é independente para suas ações. Então, nós temos leis municipais também, que podem ser mais restritas do que as estaduais que a gente segue. Tá, nós atuamos no segmento do plástico, e os meus clientes são embalageiros, fabricantes de embalagem para bolos, tortas, doces. É muito difícil conseguir um certificado da vigilância sanitária? Não, não é difícil, né? Desde que a empresa esteja trabalhando dentro das normas estabelecidas pela Anvisa, porque no caso desse segmento de embalagem, a matéria-prima dela, o plástico que ela utiliza nas termoformadoras ou injetoras, ele já tem que ser um material certificado pela Anvisa. Então, por exemplo, para embalar um brinquedo, ele pode utilizar um plástico comum. Para embalar uma embalagem de bolo, aí tem que ser o plástico licenciado pela Anvisa. Tem essa certificação. Quando a gente faz uma inspeção numa indústria de embalagens que atua nos dois segmentos, a gente confere bem a matéria-prima, quais são os procedimentos que eles utilizam para não misturar essa matéria-prima dentro do processo produtivo. Isso tudo é muito controlado. Entendi. E já entrando nesse assunto de cozinha, uma cozinha industrial, por exemplo, uma cozinha de um restaurante, ou mesmo uma que serve marmitas, uma cozinha industrial, normal. Se a senhora chegar para fazer uma fiscalização lá, nessa cozinha, quais desses itens aqui que pode e os que não podem ser utilizados? Então, toda a legislação, né, que a gente segue, a gente tem uma frase, que tudo que é utilizado na cozinha, na manipulação de alimentos, tem que ser liso, impermeável e lavável. Produto atóxico, tudo que tem uma porosidade, uma rugosidade, favorece a proliferação de fungos, de bactérias, e fica muito difícil o controle dessa contaminação numa produção em alta escala, como são as cozinhas industriais, os restaurantes. Então, infelizmente, a madeira não é aconselhável. Então, madeira descartada. Por mais que eu sempre costumo a tábua também. A tábua de madeira também não. Se chegar uma fiscalização e eu estiver utilizando isso no meu estabelecimento, pode ser um auto de infração. É um auto de infração. Não é adequado. O plástico, ele tem as características que a gente indica, né? Por ser liso, impermeável e lavável, um material atóxico, tem um plástico específico, né? O polipropileno. Polipropileno, para utilização, né? Que utiliza nos cabos. Hoje tem os utensílios completos, né? Para substituir a colher de pau,
porque a gente costuma muito falar quando faz uma inspeção. Na cozinha da sua casa, você pode até usar aquela colher de madeira que todo mundo gosta, mas é muito restrito a sua casa. Você é responsável pela sua família. E num restaurante são milhares de famílias, então não tem como controlar. Se tiver uma contaminação, pode contaminar centenas de pessoas ao longo do dia, né? Então, o melhor é evitar. Erroneamente, há pessoas falando que colheres de plástico preta, que elas contaminam porque são fabricadas de materiais reciclados e tal e coisa, e isso é uma grande bobagem, porque o material preto, esse que eu tenho em mãos, ele tem que ser virgem, ele não pode ser material reciclado. Como a Vigilância Sanitária, a Anvisa, a senhora acabou de falar, que o material tem que ser atóxico. Então, ele tem que ter um laudo de atoxicidade. Isso. Que é o que a gente vê em todas as embalagens nacionais, está lá escrito Inmetro, tem certificações, tudo mais que pode ser utilizada. Agora, se o cara vai ali na esquina, compra um material, eu vou falar chinês, mas de qualquer outro país, ele vai e compra baratinho, que ele não sabe a procedência, obviamente, quando não se sabe a procedência, pode acontecer de ser um material reciclado. Pode ser. Agora, no Brasil, não é permitido, né? Não é permitido. Esse é um item que a gente não tem como controlar, né? Não, porque já está solto fora da embalagem, né? Eu chego num restaurante, eu não vou pedir o controle da compra daqueles utensílios, né? Mas assim, a regra vigente é que tenha o laudo. Aí a pessoa que vai utilizar, ela tirou da embalagem, ela passa a ser responsável por aquilo. Isso, é igual a gente fala, eu compro uma garrafa d'água e ela vai cair no rio, ela caiu no rio porque houve uma ação humana de jogar no chão, de jogar no rio, ou de jogar em algum lugar. A partir do momento que eu comprei essa garrafa d'água, ela é de minha responsabilidade. Eu tenho que saber o que eu vou fazer com ela. E isso vale para qualquer outro produto. Eu vou comprar um produto que vai intoxicar as pessoas, eu estou comprando de uma procedência duvidosa, pode ser que isso aconteça. A gente não está imune a isso, né? E a tábua de vidro, tão falada tábua de vidro, tem alguma restrição? O problema do vidro ele quebra facilmente, né? Então, numa produção em alta escala, que você vai utilizar muito, e às vezes muitas pessoas na cozinha, cortando, né, diversas coisas ao mesmo tempo, ele quebra com mais facilidade. Então, esse é o risco, não quanto à contaminação. O risco é dele quebrar, às vezes cair um quebrar. pedacinho dentro de algum lugar. Isso, né? Aí você vai ter que inutilizar todo aquele alimento que você estava manipulando no momento. Mas quanto ele é um material liso, né? Sim, lavável, corresponde com as necessidades. corresponde. O único problema é a fragilidade. Eu, como cozinheiro, falo que ele cega a faca. O silicone. O silicone é permitido? O silicone também. É da mesma forma. Quando a gente faz uma inspeção, a gente não costuma indicar o produto. Sim. Então, a gente segue a regra, né, da legislação de apresentar liso, impermeável, lavável, atóxico. Agora, talvez o silicone vá durar menos, né? Mas aí é uma escolha do profissional, né? Que é aquela coisa, né? Chega num restaurante, que é aquele restaurante mais rústico, utilizam coisas de madeira assim, não na cozinha necessariamente. Para servir, né? Uma tábua, alguma coisa assim, então, né? Por exemplo, se você vai servir por exemplo, uma carne na tábua, se for só para servir, não tem problema, porque a pessoa não vai ferir a tábua, né? O problema é o corte em cima da madeira, que faz aquela marca, e fica uma superfície porosa, irregular, e que você não vai conseguir higienizar da forma correta. Tá. Em relação a embalagens de delivery, que também é da atribuição da vigilância? A gente não consegue, vamos dizer, Não, é chegar numa loja, vai num delivery, num Shining Box da vida, ganhar propaganda. Vai no Shining Box
chega lá para fazer a vistoria da cozinha, automaticamente vão existir as embalagens lá. Elas vão ser verificadas se são as embalagens corretas, se estão acondicionadas de maneira correta, não? Isso sim, né? E aí mesmo a embalagem também tem que ter a procedência, né? A empresa que fabricou, mesmo que sejam embalagens, né, de papelão, que hoje é muito utilizado o papel, né? Mas ele tem que ter laudo também, Também tem que tem que ter ser laudo certificado. também. Que na verdade o papel certificado é o papel plastificado, né? É. Mas e na questão de saúde pública, assim, também faz fiscalização de postos de saúde? Sim, todas as unidades de saúde são monitoradas, tem programas de controles de contaminação em cada unidade. Todas as unidades têm um responsável técnico que vai preservar por toda a higiene da unidade e os procedimentos adotados, né? Muita preocupação com os resíduos contaminados. Cada área tem a sua complexidade, né? E a da saúde deve ser bastante complexa, Sim, né? as indústrias de produtos para a saúde são as mais complexas e nós temos no município umas 4 empresas, então, que trabalham com produtos estéreis. Então, nesse segmento, muitas vezes a gente pede até o apoio do Estado para fazer uma inspeção mais específica, né? Mas é tudo sob o controle da vigilância. E a questão de prevenção de doenças é atribuição também da vigilância, né? Também. Aí a vigilância ela tem uma estrutura, né? A vigilância em saúde, e dela sai 3 alças, que é a vigilância sanitária, que é um órgão mais de fiscalização, Aham. a vigilância epidemiológica, e que faz a notificação de todas as doenças compulsórias, né? E então nós já passamos pela Covid, a dengue, mas tem também a tuberculose, outras doenças que são de notificação. E a vigilância ambiental, que nela também tem a alça das zoonoses, então o controle de vetores, todo o trabalho que a equipe faz de prevenção, fiscaliza os locais que têm pneus e acúmulo de água, então já tem uns pontos específicos que a equipe está sempre monitorando. Eu sempre vou puxar aqui a conversa para o lado do material plástico, que é o meu dever no Pod Certo. Plástico. Na questão da saúde, tudo é descartável, e mais de 90% dos itens utilizados são de plástico, né? São. E tem que ser assim, né? Tem, por exemplo, tem indústrias aqui em Mariporã, na área da saúde, que você chegar lá, é uma indústria de plástico. Então, são potes, né, que eles usam de coletores hospitalares, A de Biotech, sucção. meu amigo Reinaldo. Tem os tubos, então lá é uma indústria de plástico, mas é tudo voltado para a área da saúde. Então, só que todo esse material, depois ele vai ser finalizado com esterilização. É uma empresa muito séria no município, que atende os grandes hospitais do Ele Brasil. passa, eu vejo o processo lá, o processo é bem severo De controle, de de controle, né? qualidade. Ali o rastreamento é desde a chegada da matéria-prima para fazer a parte da injeção, para depois entrar na linha de produção. Então, veja, é tão maluco assim o que as pessoas estão falando na internet. Eu faço um post, alguma coisa, e falo que a Anvisa certificou. Para a Anvisa certificar um negócio é muito chato, né? É Passa muito por chato. um processo demorado, quando envolve alta complexidade, vem, por exemplo, falando dessa empresa de Mariporã, ela já sofreu inspeções com técnicos que vieram de Brasília para fazer a certificação da empresa. Então, não é um processo que acontece do dia para a noite, é um processo bem criterioso. É que nem eu falo, se a gente tivesse que certificar essa colher aqui na Anvisa, isso aqui não é do dia para a noite, isso Não é, demora muito para fazer, muito, é um né? processo lento. Passa na mão de muitas pessoas, Muitos né? técnicos, é.
Não é uma pessoa que vai lá e fala, ó, tá certificado. Não, não. Existem processos, né? E a nossa equipe, a gente sempre costuma falar, é multidisciplinar, né? Então, hoje, o município conta com farmacêutico, com dentista, médico veterinário, fisioterapeuta, todos estão, enfermeiras, né, dentro da vigilância. Caramba. Eu sou engenheira civil, né? E eu iniciei na vigilância para fazer avaliação de laudos técnicos. Então, quando vai abrir uma empresa no município, eles apresentam um projeto que consta o fluxo de produção, os equipamentos que eles vão utilizar. Então, compete à parte de engenharia verificar se esse fluxo é unidirecional, se não tem contaminação cruzada da entrada da matéria-prima, passando por todo o processo produtivo até a saída do produto final. Então, é o que caracteriza ter uma engenheira civil dentro da vigilância sanitária. Apesar que, ao longo do tempo, eu fiz outras especializações em vigilância para atender as diversas áreas, né? Eu acho um barato. As pessoas criticam muito, assim, por conta. Essas críticas, elas vieram por conta da pandemia. Aí veio críticas à Anvisa, uns gostaram do que foi feito, outros não, cada um tem a sua opinião. Eu jamais vou colocar a minha aqui, mas algumas pessoas acham que é duvidoso. Mas, assim, são muitas pessoas envolvidas para a emissão de um laudo, para a emissão de um documento, é muito sério, é muito criterioso, né? Isso é um negócio que não é simples em nada, né? Não é nem não tão simples, não é simples em nada, né? Inclusive, durante a pandemia, eu costumo dizer que nós da vigilância, nós não vivenciamos a pandemia como a maioria da população, porque nós não paramos de trabalhar um dia, muito pelo contrário. E quando chegou a fase de vacinação, a vacina também faz parte da vigilância em saúde. Então, foi uma operação de guerra mesmo, né? Para a gente poder informar a população, fiscalizar, porque muitos estabelecimentos insistiam em funcionar. Foi uma pressão muito grande, né? Mas eu falo, nós sobrevivemos, saímos mais fortes, graças a Deus, e passamos por tudo isso, né? Tem algumas sequelas, a gente, como você falou, não vamos dar opinião pessoal, né? Mas fizemos o possível. Foi operação de guerra mesmo. É, E eu vejo que lá na pandemia não se falava nada sobre o material plástico, todo mundo bem quietinho, todo mundo queria tudo embalado, ele sendo pró, sendo contra, ficava quieto, fingia que não estava vendo, acabou a pandemia, começou tudo de novo, que é o que a gente tenta trazer aqui com dados técnicos, com pessoas como a senhora, conhecedores de legislações e que emitem os certificados, as licenças, né? A parte da educação, por exemplo, existe uma notificação quando um estabelecimento não está trabalhando de maneira adequada. O fiscal da vigilância, ele chega lá e fecha o estabelecimento, ele notifica o estabelecimento. Existe a parte educativa que vai lá, dá um treinamento? isso. Normalmente, a gente inicia com orientação. A gente faz até uma notificação do que foi visto, né? Já aconteceu de você chegar num estabelecimento com situação muito grave, aí você pode lavrar um auto de infração, e o auto de infração ele gera uma penalidade, que é o auto de imposição de penalidade. Quando o local toma as medidas imediatas, faz as adequações, ele encerra com uma advertência. Caso contrário, pode ser uma multa ou até a interdição total do estabelecimento. Então, a gente já passou por diversas situações, né, no município. A maioria acaba acatando as orientações, faz as adequações. Quando não são pontos, assim, muito críticos, a gente consegue dar um prazo para a pessoa apresenta um cronograma de adequação.
A gente sempre avalia o risco à saúde. Então, por exemplo, o teto está faltando uma placa. É ruim? É muito ruim. Mas dá para aguardar uns 3 dias para que a pessoa possa arrumar? Ou vou fechar o estabelecimento? Não, a gente aguarda. Sempre faz orientação, e nós tivemos também, ao longo do tempo, muitos treinamentos. Então, a gente fornece cursos de boas práticas de manipulação, foi feito na área de açougues, na área de alimentação em geral, foi feito para cabeleireiros, manicures, no setor de estética. O ano passado, inclusive, eu participei, a gente fez uma orientação para as academias, porque antes a academia ela estava na alta complexidade. Então, nós temos a CVS, que ela descreve todos os quinais, as atividades que são pertinentes à vigilância. Com a atualização que teve da CVS 1 em 2024, algumas atividades passaram para médias e baixas complexidades. Então, hoje você abre uma academia e não é obrigatório a licença prévia. Então, você vai, a vigilância vai, se for para fazer um monitoramento, se tiver uma denúncia. Então, ano passado, como aumentou muito essa área, né, de atividade, a gente fez um treinamento. Convidamos todas as academias do município para fazer as orientações pertinentes. A questão da higienização dos aparelhos, quando falando de academia, né? Quando sai uma pessoa que está praticando aquele determinado exercício e entra outro, tem que ter uma higienização? Ou não? É o ideal, né? A maioria das academias não tem esse profissional para ficar lá fazendo isso o tempo todo. Então, eles fazem a limpeza periódica 3, 4 vezes ao dia e disponibilizam para o Os próprio materiais para o aluno usuário usar. um produto, um utensílio ideal seria uma toalhinha descartável para que você possa higienizar e usar, né? Então, mas assim, uma legislação Não para isso obriga, não não obriga. obriga. E aí nós estávamos falando também sobre as proteínas, né? Esses suplementos alimentares, eles vão vir para a vigilância sanitária agora? Também. Eles já fazem parte, né? Tá. Porque hoje eles são classificados como alimentos. São alimentos não convencionais, né? Mas eles são classificados como alimentos. O município hoje tem 2 empresas fabricantes nesse segmento. Então, são 2 empresas licenciadas, cadastradas. Como até o ano passado, os alimentos não eram obrigados a terem um registro na Anvisa, então as empresas fazem um comunicado de início de fabricação. Vou desenvolver um produto novo. Ela tem um documento, né, formal que a Anvisa disponibiliza e eles apresentam na vigilância. Quando a gente faz a inspeção anual e participa de todo o processo produtivo da empresa, normalmente a gente escolhe um produto e fala para o empresário: olha, nós vamos acompanhar desde a chegada da matéria-prima até a saída do produto, para poder acompanhar cada etapa de fabricação, como que está sendo o controle de qualidade desse produto. E as 2 empresas que nós temos estão certificadas. Agora teve uma legislação nova, então a partir desse ano, as empresas estão se preocupando em fazer o registro desses produtos na Anvisa. Então, a partir de agora, nós vamos ter esse novo trabalho, ver se os produtos que eles estão comercializando estão registrados na Anvisa. Então, veja que é bem complexo, né? Pegar desde a entrada da matéria-prima, a produção da proteína, a embalagem também, que é um ponto importante, é verificado se há tóxico ou não, né? Isso. E nesse segmento também eles usam muito plástico. Sim. Né? É mais plástico do que produto, né? Eu costumo brincar que a aqueles primeira potões vez que eu grandes, abri né? um pote de whey, eu fiquei decepcionada, porque eu abri o pote e falei, mas só tem metade. E eles me explicaram que é marketing, que as pessoas gostam, né,
e já faz parte do segmento usar esses potes, que são bonitos, né? A etiqueta também é certificada? Também, a rotulagem é muito importante. Não sabia. A Anvisa controla muito os dizeres, porque você não pode sugestionar a pessoa com um rótulo. Por exemplo, vamos dar um exemplo do whey. Então, para aumentar a massa muscular, deixar você forte, você não aumentar os músculos, você não pode usar dessas palavras para induzir a pessoa a comprar um produto. Você tomar um whey e não praticar o esporte não adiantou nada, né? Nós temos também aqui em Mairiporã uma empresa no segmento de ervas. Então, eles têm todos os tipos de ervas, mas é uma indústria de alimento. Sim. E eles também já passaram por inspeções em que os técnicos, nós ficamos uma semana na empresa. Caramba! E hoje a gente, inclusive, brinca com essa situação, porque você chega lá e fala para o responsável técnico, essa camomila serve para quê? E ela fala, não serve para nada, porque é um alimento. Por quê? A Anvisa não permite que você classifique um alimento. Então, você vai tomar um chá de erva cidreira e vai ajudar Para ficar no sono. calmo, para dormir. É um alimento, ele não pode ter uma função. Apesar que aí a gente questiona, você entra numa loja como uma Casa do Norte, e lá tem todas as especificações. Esse Sim. você compra para acalmar, esse para deixar alegre, esse para tudo, né? E Isso é mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Você não tem como controlar isso, né? É um barato. E me perguntam muito, essa é uma dúvida que várias pessoas têm, inclusive eu. Vou montar uma empresa de embalagem, vou montar uma indústria. Então, é necessário que os cantos sejam arredondados? É necessário que eu tenha uma forração para que não caia poeira, que só o telhado já pode? Qual é a orientação da vigilância? No caso dos cantos arredondados, é uma especificação mais para a área da saúde, de hospitais, de atendimentos médicos, né? Porque ele facilita a higienização, né? Agora, para as fábricas não é obrigatório. Dependendo do segmento, o forro liso, impermeável, lavável, paredes e teto é obrigatório. Agora, muitos equipamentos na área de embalagem, eles já protegem a embalagem. A embalagem praticamente ela entra por um túnel e sai pronta. Então, também é aceitável um telhado, mas desde que também seja higienizado, né? E no caso dessas empresas, elas precisam de muita altura. Sim. Pelo calor, processo né? de calor, então você não tem como controlar. Agora, uma linha de montagem. Uma sala limpa. De produtos hospitalares, por exemplo, tem que ter o controle. Aí tem que ter até um controle do ar, né? Utilização de pressão positiva, é um controle muito específico, né? Então, depende do segmento. Para embalagem também? Não, para embalagem não. Para embalagem é um pouco mais atenuado. Se eu for fazer, por exemplo, uma sala limpa, eu vou vender produtos para embalagem cirúrgica, para embalagem para medicina. Aí tem que estar forrado. Mas eu posso montar uma sala limpa, climatizada apenas, isso. Não precisa ser com controle de pressão? Não precisa. Aí não precisa. Pode ser só uma sala limpa, que tenha paredes, tetos e pisos adequados e climatizada. Pode ser de drywall, as paredes? Pode ser. Ela Tem pode um ser drywall impermeável, né? Que aceite uma limpeza. O importante é que aceite a limpeza para retirar. É a mesma situação que a gente fala do plástico. A gente não indica o material, mas tem que ser liso, impermeável e lavável, né? Então, pode ser diversos materiais, né? E agora estamos recebendo a ilustre presença do nosso secretário de Desenvolvimento Econômico Internacional, Jorge Salomão. Chega aí, Jorge. Olá, Rui. Olá, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Tudo jóia.
Estava na reunião lá na prefeitura. Estava na reunião lá do secretário, sexta-feira, reunião do secretário. Ali, ó, tá com o botão do Sou do Plástico. Sou do Plástico e ESG, é o que eu ando junto aqui. Pendurado. Poxa, aproveitando que você chegou aí, conta pra gente um pouquinho como é que tá andando a questão do ESG do município, o que recebeu de certificação. A gente vem desde o início da gestão do prefeito Aladim, a gente identificou, né, essa grande motriz do município, que é o plástico, né? Nosso amigo Eduardo, nosso ex-secretário, hoje que é vereador, identificou isso e passou de uma forma bastante contundente para o prefeito e para a gente, que a gente vem seguindo, e a gente conseguiu, ano passado, a certificação, né? Hoje nós somos uma cadeia produtiva local do plástico, que foi contemplada pela Secretaria de Estado de São Paulo, que é a SP Produz, e a gente está aí trabalhando para que realmente a gente consiga trazer todas as empresas do plástico no ambiente favorável para que continue se desenvolver cada vez mais, né? A CPL, assim, eu tenho uma dúvida, ela quer dizer o quê? A cadeia produtiva local é que existem as empresas, mas ganha alguma... O município tem alguma vantagem com isso? Ou os fabricantes de plástico têm alguma vantagem com isso? Sim, ela tem, dentro do rol, por ela ser uma cadeia produtiva, a gente entra como preferencial em algumas situações, né? Situações na questão de infraestrutura que o governo do estado pode nos oferecer enquanto distrito Terra Preta, como ESG do plástico. Para o próprio empresário, quando ele está credenciado, né, ele está dentro dessa área, ele também consegue linhas de créditos com a Invest São Paulo, próprio BNDES, com valores mais atrativos, né, taxa de juros tal, do que se tivesse solto aí em uma região que não tem a visão focada para isso, né? Então, essa é a grande vantagem. A gente está, junto com o prefeito Aladim, solicitando uma linha intermunicipal, que é a IAMTU, para atender ali próximo da Vila Galvão, próximo de Guarulhos. Essa já é uma demanda que a gente... A ideia é que, como lá também tem muita questão de mão de obra do plástico, a gente está indo para lá para poder buscar algumas... Trazer mão de obra. Trazer mão de obra para cá, exatamente. Então, essas coisas a gente consegue devido estar credenciado pela São Paulo Produz, né? E aqui a gente agora tem o Senai também, que ele está bem focado no plástico, né? Conta um pouco pra gente aí investimento, inclusive, contando com os empresários já, é muito importante a gente ressaltar essa parceria que a gente tem com o pessoal da empresa de plástico, inclusive a MTF é uma grande colaboradora. A gente fez um investimento ali na ordem de mais de 7 milhões de reais entre prefeitura, Senai e as empresas, para a gente poder realmente estar recebendo a questão da mão de obra, qualificando a mão de obra para o setor. Hoje são mais de 125 empresas do plástico aqui no distrito. Mariporã também acaba entrando também uma parte ferramental que às vezes consegue fazer lá na sede, mas o forte é aqui, e o Senai é um grande parceiro, né? A gente está realmente conseguindo melhorar a qualidade de mão de obra, que é um problema muito sério, mas que a gente está tentando, a gente fica meio que cada dia remando um pouco para poder melhorar essa questão de qualificação. Eu tive na Secretaria de Educação do Estado semana retrasada, por conta do Sou do Plástico, e eles estavam falando para a gente que eles vão efetivar mais ainda a formação de jovens com cursos técnicos, né? Eles têm um trabalho já que hoje é atendido no Nidesain e no Ermelina. Aqui nós vamos ver se a gente consegue no distrito, na Petro-Petri, que é a questão do segundo grau, né, que é o segundo grau com formação profissional. Já tem lá embaixo, tem administração e vendas. A gente está querendo trazer para algumas questões que ficam mais próximos do nosso dia a dia. Então, logística eles têm, então ajudaria a gente bastante nisso daqui.
tem algumas questões até de turismo, que daí a gente acaba entrando lá por Mariporã também. E a gente esteve semana passada lá na sede da Fiesp, e a gente está buscando, junto com o SESI, a EJA profissionalizante. Também é importante, a gente observa que a EJA em si, a gente estava conversando com a Aline, que é a nossa secretária de Educação, e o EJA normal, às vezes, apesar de a gente achar que poderia ter uma procura bastante grande, infelizmente não tem. Não é, as classes não são, parece que são subaproveitadas. Então a gente quer ver se agora, com a questão da EJA profissionalizante, que inclusive a EJA profissionalizante, uma outra vantagem que a gente vê é que é 20% só em sala de aula e o restante pode ser online. Então, eu acho que vai facilitar também para o pessoal poder se formar, porque às vezes você conversa com as pessoas, a gente identifica isso muito em alguns comércios, até algumas atividades sociais também, que a gente vê, questão de igrejas, tal, a pessoa fala bem pra caramba, a pessoa se expressa bem, só que daí a hora que você vai, às vezes, pedir um currículo, a pessoa nem tem o 2º grau. Então, a gente percebeu isso, e é por isso que a gente está indo buscar essa questão do EJA profissionalizante. Mas é bem bacana hoje a conversa aqui, porque nós tiramos um monte de dúvidas, né? Que o cara fala, tem que tirar a vigilância, o cara fica apavorado, fala, nossa, e não é nem tão complicado, é só seguir algumas diretrizes básicas, né? Aqui no município, a gente tem como princípio, assim, a questão de orientar, de atender bem o munícipe, sempre que é uma empresa nova. E a gente escuta muito isso, que como as pessoas têm características próprias, que em outros municípios eles enfrentam muitas dificuldades. Então... Eu enfrentei. Às vezes você escuta a pessoa falando, nossa, eu passei 2 anos esperando a vigilância não apareceu, e aqui vocês atendem a gente de uma forma diferente. Então, eu fico contente. Ontem mesmo eu estive também numa outra empresa e a pessoa já demonstrou interesse em crescer no município, abrir até em outro segmento, né, uma nova empresa. E ele falou, a minha empresa seria boa para estar em São Paulo, mas só pela situação aqui, a prefeitura acolhe, a vigilância também orienta, então você fica feliz, né? Que vocês, na verdade, têm que ter uma sinergia de trabalho, Isso. né? Ele quer abrir empresa, quer abrir 200, né, Jorge? 500. E a vigilância tem que ir ali, vou aqui, ó. Mas assim, isso aí é interessante mesmo, porque... mas isso também eu acho que assim, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em outras ocasiões, mas isso também vai muito do gestor, né? Eu vejo que o prefeito Aladim, ele é muito, ele é muito empolgado. A pessoa vai conversar com ele e já se empolga como se... eu vou trazer ele aqui. Ele é muito empolgado. E às vezes tem algumas situações que a gente até já vivenciou, que a pessoa chega lá, começa a conversar, aparentemente é uma coisa muito complicada, e aí quando a gente faz a força-tarefa, porque é o que ele pede, né? Vamos trabalhar para que não deixar o empresário na mão. E aí a vigilância sanitária, a gente tem até um caso interessante, que a gente sempre comenta, que nós temos aqui em Mariporã 2 laboratórios de fracionamento de cannabis, né? Às vezes a pessoa não sabe, né? Fala, nossa, mas que coisa interessante. E a gente acabou fazendo isso porque a pessoa veio, conversou com a gente no desenvolvimento econômico, obviamente que não tinha toda a expertise, nós marcamos uma reunião com o pessoal da vigilância sanitária, nós fomos lá e o rapaz falou justamente isso, não vou falar o nome da outra cidade, mas ele deslocou até uma outra que estava indo para lá, ele veio procurar uma e instalou essa uma. E ele acabou trazendo a outra empresa também, ele era um engenheiro que fazia esse tipo de instalação. Ele vinha, instalava, deixava funcionando e ia embora, porque ele já tinha... e ele falou justamente isso, que às vezes ficava... não conseguia nem resposta, ficava mandando e-mail para vigilância, e a turma lá foi super atenciosa. Eu até brinco,
Estava eu e o Sandro, que é o nosso diretor de indústria e comércio, eles começaram a falar uns códigos lá que a gente não está entendendo nada do que eles estavam falando. Mas, e aí eles se acertaram e o rapaz trouxe essa empresa e uma outra logo em sequência. Na verdade, mais outra. Então, hoje nós temos 3. Então, tem 3, tá vendo? Né? Elas são distribuidoras, né, de medicamentos nesse segmento da cannabis, que a gente percebe que é um futuro muito positivo no tratamento de várias comorbidades. Agora, essa parte de licenciamento é muito complicada, porque eles se instalam no município, então tem todo o processo do licenciamento que a Vigilância Municipal elabora um relatório, esse relatório vai para a Anvisa analisa, concede autorização, mas aí tem todo o trâmite de importar esse medicamento. No caso, uma das empresas escolheu importar da Colômbia. Então, a Anvisa monta uma equipe, tem que ser custeada pelo empresário, eles vão para a Colômbia para fazer uma inspeção na indústria farmacêutica de lá. Caramba! Depois de tudo aprovado, essa empresa do município está nessa fase. Já foi aprovada a fábrica da Colômbia, e então tem todo o trâmite do processo de importação, para depois que o medicamento chegar, aí essa empresa tem que registrar na Anvisa. É um processo... é lento, né? Ele demora. Se encontrar o Aladim, ele vai perguntar, e quando é que você vai começar a funcionar? E a empresa já abriu? Já está trabalhando? Já está faturando? Já está vendendo, já tá né? vendendo. Mas é basicamente isso mesmo. A gente... eu estava falando, muitas pessoas, eu coloco nos posts, o material tem que ser laudado pela Anvisa, isso aqui é laudado pela Anvisa. Aí o cara fala, pô, mas você acredita na Anvisa? Eu falo, caramba, se eu não acreditar na Anvisa, eu vou acreditar no quê? É a certificadora nacional, né? E é muito séria, comparada até com outros países. Aqui as leis são bem rigorosas e bem fiscalizadas, né? Eu vejo quando a gente viaja, o cara tá numa cozinha, tá com uma camiseta assim, camiseta normal, as mãos tudo engordurado, fazendo comida em balde. Aqui, se pega um negócio desse, fecha na hora, né? É muito diferente. Aqui a legislação ambiental é pesada pra caramba, a vigilância sanitária também fiscaliza forte nesse sentido, né, de higiene dos estabelecimentos. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico quer abrir empresa, cara. Então, você vem para o município, abre a empresa aqui, ó, fala com o Jorge. E a gente tem a preocupação, né? É importante a gente ressaltar, até agradecer a oportunidade, porque, assim, eu acho que Mariporã ela tem uma particularidade ímpar, né? Todo mundo sabe do que a gente recebe na parte de esporte de aventura, a nossa atividade é ligada à natureza, e a gente vende isso, né? A gente tem essa característica e às vezes tem gente que ainda não entende por que houve essa associação com a questão do plástico, né? Primeiro porque tributariamente, hoje quem sustenta o município, principalmente na parte de ICMS, mais 60% é a indústria, né? E dentro delas a indústria do plástico dá show, né? Então a gente tem essa preocupação de mostrar que em outros países você pega uma cidade que tem reserva ambiental com água, com serra, enfim, mata nativa, às vezes em outros países recebe recursos para isso, do próprio governo, enfim. E nós não. Então, colocaram uma série de situações, vocês vão preservar a água, vocês vão preservar o ar que respira, ainda mais estando tão próximo de São Paulo, mas é uma coisa que a gente tem essa preocupação e está fazendo essa junção. Então, tanto é que a cadeia produtiva ela é uma cadeia produtiva ESG do plástico, ou seja, a gente segue a questão de governança, a questão ambiental e a questão social. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, porque realmente a gente acredita no segmento do plástico e, assim, algumas frasinhas que até já estão virando meio chavão, né? Para nós é o vilão que é a solução, né? E você fala muito aquela história que se o plástico está no lixo, está no lugar errado. Então, essas coisas a gente está juntando, tem vários projetos que já está até
a CPL do SG do plástico. Tá esse junto, aqui é um, né? Tá junto com a CPL do Eventos da Escola Natureza. Parceira, Educação Empreendedora. O Eventos da Natureza é a parte de buffet, a parte de eventos de trilha e tal. Então, a gente já tem uma junção, né? Já tem um programa ligado. E o bacana é a geração de resíduo, por exemplo, dos buffets, a gente estava falando sobre isso, eles vão destinar o resíduo para as escolas, vai virar renda para a APM da escola investir em educação nesse projeto do Instituto Sou do Plástico, em parceria com a Prefeitura, em parceria com o Sebrae. Então, a gente está mostrando no município que tem um monte de proteção ambiental. Aqui é pesado, né? A proteção ambiental aqui, o cara derrubar uma árvore é pior do que matar uma pessoa. Por aí. Então, a gente está mostrando que dá para conviver e conviver muito bem e ainda fazer renda com isso para as crianças, no caso são crianças mesmo, do 1º ao 5º, né? E muitos projetos vão vir ainda, estão vindo, estão a caminho. E vai ser muito bom, muito divertido. A gente já aproveita, né, para deixar o convite. Nós vamos estar na feira empreendedora do Sebrae, do dia 15 ao dia 18. Vamos estar lá com o Instituto Sou do Plástico. Vamos estar lá com o Instituto Sou do Plástico, lá no Expo Imigrantes. Vamos estar dentro da parte de sustentabilidade da feira. O Rui vai ficar todos os dias lá comigo, porque vai ser O ano passado, quando eu fui olhar, eu fui escolher o local que a gente ia fazer parte, eu fui nessa área de sustentabilidade e as cadeiras do auditório são de papelão. Falei, então é aqui que eu tenho que colocar o meu negócio. E aí nós vamos para lá. Então, tá o convite feito, né? Não, vai ser muito interessante, porque onde tem cadeira de papel, pratinho de papel, é interessante. E a gente está até conversando sobre isso também antes do podcast. O interessante é que essa garrafa aqui, ela precisa ter uma certificação para colocar água dentro, né? Cara, e a base do ovo, que ela é de polpa de papel, o que tem ali? Por que não tem certificação? Então fica a pergunta aqui, né? Por que não tem certificação? A tampa tem que ter e a base não? Ele respira só por cima, por baixo, não? Então é meio maluco isso aí, né? Mas fica aí. Para o próximo assunto. Gente, estamos chegando ao final de mais um Pod Plástico. Maravilhoso. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado, senhora Valderez. E muito obrigado a você que ficou até o final desse episódio do Pod Plástico. Se gostou, deixa o seu like, seu comentário. Se não gostou, deixa aí nos comentários também porque não gostou, que a gente está aqui para melhorar. Então, um podcast vai ser melhor que o outro e assim vai, e vai ficar muito bom. Obrigado e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigada.